Olá pessoal, hoje eu estou no Parque do Ibirapuera para falar uma coisa que muita gente tem perguntado aqui no canal. Como eu comecei minha carreira? Quais são os passos para a gente começar? É muito difícil a gente dizer isso, porque cada pessoa é uma pessoa, cada tempo é um tempo, e na época que eu comecei a fazer a faculdade de arquitetura e urbanismo lá da USP, eu fiquei todo entusiasmado, e aí eu comecei a procurar um estágio. Embora o curso fosse todo dia, eu fazia um estágio nas horas que dava ali, porque eu achava importante ter esse contato com a vida profissional. E para mim foi muito importante. Eu arrumei um estágio, meio por acaso, ali no escritório de arquitetura paisagística do Luciano Fiaschi, que foi meu grande mestre. Comecei a fazer ali carimbo, fazer aquelas margens, né, das folhas, para a gente poder desenhar os projetos, enfim, ajudava ele, e ali eu comecei então a ter os meus primeiros passos. Por acaso também o Luciano se relacionava muito bem com os professores da FAU. Então eles frequentavam o escritório e eles ficaram meio meus amigos também. Então eu já comecei a fazer as disciplinas de paisagismo, comecei a me interessar por isso. Então eu não me considero um autodidata, eu me considero sim uma pessoa que fez um curso, né, de arquitetura, mas já voltado ao paisagismo, já com essa direção do paisagismo. E ali então eu fui monitor de algumas disciplinas de paisagismo, fui trabalhando, comecei a ir em obra, comecei a ver, né, aquele mistério do desenho que você faz, chega lá, ele está construído, ou seja, os problemas que ele tem para ser construído. E naquela época nós tínhamos ali grandes mestres que eram então os mestres de obra. Esses mestres de obra eram italianos, espanhóis, pessoas mais velhas que tinham experiência muito grande. Então ali eu ia mostrar como a gente estava querendo o lugar, a colocação daquela pedra, o espelho do degrau, o detalhe da mureta, e eles nos davam assim aulas maravilhosas de como a argamassa gruda então uma pedra no tijolo, no concreto, como se faz uma forma de concreto, como eu digo lá no vídeo, né, sobre os dois lados do cérebro. Uma hora você projeta, então você voa, mas outra hora é importante que você bote o pé no chão e torne aquilo realidade. Então essa lição de realidade acontecia muito nas obras. Problemas de vegetação, o que fazer primeiro, o que fazer depois, os problemas de estocagem, as árvores muito grandes, as palmeiras que tinham que ter caminhão-muque para levar essas plantas para os seus locais definidos, as cargas que você precisava ter nas lajes, todo o processo de fazer jardim sobre laje, o tratamento do cliente também, que eu participava muito dessas reuniões. Então tudo isso foi me dando um background, e quando eu acabei o meu curso, eu fui convidado por uma arquiteta, a Sueli Suchodowski, a começar um escritório. E ali então eu iniciei a minha carreira profissional pessoal. Ali então eu era também responsável para tratar com o cliente, para desenvolver o projeto, para apresentar esse projeto para o cliente, para ir em obra, para discutir as questões de custos, né, das prioridades, o que interessava mais, o que interessava menos, porque em obra geralmente você tem que ter um jogo de cintura, porque nem tudo que você projeta é possível de ser executado. Então foi aí que eu comecei a desenvolver projetos, e projetos importantes. A gente fez juntos, por exemplo, o projeto do Parque do Jaraguá, que está lá até hoje. Isso foi por volta de 76, mais ou menos, né, do século passado. Depois eu comecei a dar aula lá na PUC de Campinas, logo em seguida que eu me formei, né? A PUC já estava na sua 4ª turma, mas paisagismo era dado no 4º ano, então eu peguei desde a 1ª turma. Dei aula ali até meados dos anos 80. No início da década de 80, nós nos separamos, cada um seguiu a sua carreira profissional, e eu comecei a dar aula na FAU. E ali a professora Miranda foi conseguindo fazer uma coisa maravilhosa comigo, me instigar a pesquisar, né, um universo que eu estou interessado. E realmente sempre essa questão didática. E para mim, ensinar
os alunos que têm apenas 6 meses para fazer um projeto, trabalhar no espaço externo, que é uma novidade, trabalhar com vegetação, que é um material pouco conhecido. Como fazer isso? Como vencer esse desafio? Aí eu comecei a desenvolver esse método de volumetrias, de formas, desenvolver o conceito dos 5 sentidos, então o paladar, os aromas, a visão, o tato, a audição. E mesmo as pessoas que têm um rol pequeno, né, de espécies vegetais, porque sempre os alunos conhecem o que é uma floração de ipê, uma mangueira, uma jabuticabeira, né? Mas ampliar esse universo e não partir da planta, simplesmente partir das características arquitetônicas que você necessita para criar esses espaços e aí sim buscar as espécies que vão resolver, que vão solucionar essas questões que você está querendo, que você está sonhando, que você está imaginando. O professor Antunes também me ajudou muito na minha formação, porque era uma pessoa muito pacienciosa, discutia, via cada trabalho que a gente fazia, sempre nos instigava a buscar mais, a soluções melhores, a polir o que a gente tinha feito, a rever o que a gente estava pensando. E isso é muito bacana, porque quanto mais você se aprofunda no projeto, você vai ver que mais você consegue burilar, trazer novidades. Ele me ensinou uma coisa importantíssima. Quando você faz um projeto com prazer, esse prazer passa na solução. E ao contrário, se você faz um projeto com sofrimento, esse sofrimento também passa e a solução não é tão bacana. No início dos 80, eu comecei a dar aula também na USP. E aí era professor em 2 faculdades. Isso para mim foi muito importante, porque eu sempre curti muito, né, desvendar esse mistério da criação. Onde isso acontece? O que é aquela luz que acende, né? Tem luz, não tem luz? Como é que funciona esse processo? Isso sempre me instigou, embora eu saiba que isso nunca vai ser resolvido, tá? É uma luta meio inglória você querer resolver e saber como esse processo acontece. Mas para mim é uma delícia, né? Ver como é que trabalha essa questão dos 2 lados do cérebro, que eu fiz um vídeo sobre isso, os momentos, né, da criação, o momento que você fica mais inspirado, e se você não está inspirado, você vai lá nas ferramentas, você busca uma inspiração, porque não é todo dia ali que você acorda iluminado, você tem noites mal dormidas, cansaço, enfim, e a gente tem que dar resposta, né, no cronograma, ali no tempo que você combinou com o seu cliente. Para mim, unir a questão didática com a questão profissional foi fundamental. Tanto que eu deixei de dar aula na FAO quando surgiu ali, né, a ideia de a gente ser tempo integral, ficar trabalhando ali full time, e eu deixaria de ter essa coisa deliciosa que é você projetar, né, ver sua obra feita, que realmente me dá muito prazer. É isso, desde aquela época eu continuo fazendo palestra, continuo em contato com os estudantes, que eu acho isso muito importante, né? Continuo aí escrevendo coisas e sempre ali tentando tirar lá daquele baú, né, que muitas vezes fica ali empoeirado as coisas. E esse canal, né, que eu estou fazendo aqui me dá muito prazer, porque é um pouco isso, né? Primeiro, ter uma noção do que a gente sabe. A gente nunca sabe o que a gente sabe. Depois, selecionar isso em assuntos. Depois, imaginar que aquele assunto vai ter que ser comprimido, né, em 5, 7 minutos num vídeo aí para vocês verem. Tudo isso, então, me tem dado aí um gás, me tem dado uma vontade, me tem dado ali muito, muito, muito prazer. É isso aí, gente. Adorei fazer esse vídeo, contar um pouco da minha história para poder responder as questões que vocês têm me perguntado. E um grande abraço aí para todo mundo.